estamos no capítulo 4, versículo 13. Essa de que seria herdeiro do mundo, não veio Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se a lei é o que são herdeiros, anula-se a fé e cancela a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também na descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em que Abraão creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras que lhe foram atribuídas foram escritas, não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Tem uma promessa? Como é que você tem perseverado nessa promessa? Nós olhamos para essa carta de Paulo, como muitas delas, sobre um pouco de quem é Paulo. Aqui nós vamos ver alguém que realmente não somente ouviu falar, mas que experimentou e praticou, exercitou e guardou a palavra até o último momento, até o último dia. Então a promessa não é para aqueles que têm somente uma promessa, a promessa é para aqueles que vão levar o seu ministério até o último dia. Aleluia. Sabe o que estava prestes a acontecer com Paulo? Ele estava aqui escrevendo, como escreveu a Timóteo, como escreveu aos Colossenses, como escreveu aos Tessalonicenses, como escreveu a vários irmãos. Ele estava numa condição aqui que muitos de nós provavelmente não teríamos coragem de escrever. Ele estava preso e à beira da morte, porque foi aqui nessa cidade as suas últimas palavras. Depois você vai ler, quando ele termina de falar para Timóteo, e ele instrui Timóteo e diz: Timóteo, não se afrouxe diante do ministério que Deus te deu. Exercite a obra, medita nela dia e noite. Faça a obra do evangelista qual você foi chamado, não por chamado de homem, por imposição de mão ao Senhor, não. A fé que você recebeu da parte de Deus, não somente você, mas a sua mãe doide, a tua mãe Eunice e também a tua avó doide. E eu creio que você também tem esta mesma fé. Pratique, exercite, ensine a pessoas idôneas, ou seja, pessoas que têm coerência, que têm temor do Senhor. Exorte, fale a todo tempo da palavra de Deus a eles. Não tenha medo. Cumpra o papel de um bom evangelista. Ele estava falando essas palavras para ele. Ele disse: por mim, a minha carreira aqui já encerrou. A minha carreira aqui já acabou, mas eu estou te exortando porque você vai ainda ter uma longa caminhada. A promessa de que seria herdeiro de muitos do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça. Sabe por que, irmãos, ele está falando essa palavra por meio da lei? Porque Abraão recebeu a palavra de Deus, ele recebeu um chamado de Deus
ainda não sendo circuncidado. Ele foi chamado no tempo da lei. Ele foi chamado no tempo da lei. A lei era prescrita para que fosse obedecida. Agora a lei em si, ela tem só direito a nós nas coisas terrenas. A lei, ela foi descrita para nós para dizer que você tem direito, que você pode tomar posse daquilo, que isso é um direito legal teu. A lei foi feita para isso, e aquele que transgride a lei veio para punir essas pessoas. Então todo aquele que tem feito alguma coisa errada deve ter medo da lei, porque a lei veio para punir. Mas a fé é diferente da lei. A lei, ela dá direito, dá legalidade àquilo que você realmente tem direito. Agora a fé não. A fé que foi confiada, a promessa que foi confiada a Abraão, é a palavra que diz que a fé, ela nos dá direito a tomar posse daquilo que ainda não estamos vendo. A fé que ele está falando, a promessa é essa. Ele deu a Abraão uma esperança e diz: olha, a tua fé vai alcançar o que os teus olhos ainda não estão vendo. Aleluia. E sabe quando foi falado isso a Abraão? Sabe com quantos anos? Ele tinha 99 anos. 99 anos, ele disse que ele não olhou para o seu corpo fragilizado. Ele não olhou para a sua situação, porque olhando para o seu corpo, certamente ele não ia ter força para confiar. Ele ia duvidar, porque um homem de 100 anos diante de uma condição daquela, e o Senhor diz: você vai ser pai de uma grande nação. Mas ele tomou posse daquela palavra com fé, esperou com paciência, e o título desta palavra é justamente isso. Hoje tenha paciência. Tenha paciência. A paciência muda o cenário, irmão. A paciência gera esperança. Deus fez uma promessa a Abraão, e eu sei que essa promessa se estende aos seus filhos, que somos nós que pela fé cremos. Tenha paciência para tomar posse desta palavra. Como está curta nos últimos tempos a paciência do crente, irmão. Como está curta a paciência. Nós geramos uma campanha que está agora uma maravilha. Deus está operando. Mas se não acontecer o que você está buscando nesses 7 dias, como que vai estar a tua paciência? A tua paciência, ela está no Senhor pela fé em esperar, que é o momento dele, é na hora dele. A tua paciência vai encurtar quando terminar este propósito e porventura não acontecer o milagre que você está esperando. Paciência. Aleluia. 75 anos o Senhor falou: saia daqui. Hoje, se nós estivéssemos nessa idade, o Senhor diz, com essa idade que eu estou hoje, 75 anos, vamos dizer, e o Senhor diz: saia daí, porque eu quero te mostrar coisas novas. Como é que eu ia receber esta palavra? Como é que você ia receber essa palavra? Será que ainda nessa idade nós somos capazes de destravar ainda alguma coisa, de fazer alguma coisa nova, diferente? Não é verdade. Não é verdade. Muitas vezes, quando nós estamos na presença de Deus, parece que a luta aumenta, parece que a dificuldade aumenta, tudo está difícil. Aleluia. Porque afinal, o Espírito Santo está nos provando para ver como está a nossa fé. Para ver se somos capazes de perseverar diante da situação que estamos enfrentando e se somos merecedores da promessa que Ele vai colocar em nossas mãos. Aleluia! Você já recebeu alguma coisa de Deus? Você pode dizer: Deus é real? Aleluia! São poucos os que não receberam. Se você não recebeu aquilo apalpável que você pode pegar, você pode olhar no espelho. Você pode se contemplar no espelho e dizer: realmente Deus fez